dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha. Hoje eu tô com a caneca da Hesed, que é uma palavrinha em hebraico. Vai aparecer no nosso texto de hoje. O nosso texto de hoje é o Salmo 130, também chamado de Profundis, né? Ou das profundezas, que é a primeira expressão do Salmo, tá? Então, vamos lá. Então, o De Profundis, né, que é o Salmo 130, tem até uma palestra do Leandro Carnal, eu gosto dele, historiador, né, e trabalha com questão de filosofia também, em que ele fala, né, o De Profundis, ou seja, é esse salmo em que eu estou nas profundezas, né, claro, no sentido ali, pode ser no sentido real, denotativo, olha a aula de português, né, e pode ser no sentido figurado, conotativo. Que profundeza é essa em que eu me encontro, né? Só que nessa profundeza em que eu me encontro, eu não vou me afundar mais ainda. Eu vou clamar a Deus, tá? Então, o título dessa live não tem a ver com profundeza, mas tem a ver com esse Deus que me vê lá nas profundezas, me arranca de lá e me perdoa, né? Essa profundeza pode ser o pecado, né? Essa profundeza pode ser o meu erro, essa profundeza pode ser a minha falta de esperança, né? Essa profundeza pode ser eu me deixar influenciar, né, por todas as más notícias desse ano, eu chegar agora em dezembro e não agradecer. Mas eu chegar agora e ficar, que ano difícil foi esse que eu passei e tal, né? Então, o título dessa live é Dezembro chegou, o perdão de Deus também, tá? Então, o texto vai falar desse Deus que perdoa, o texto vai falar desse Deus que resgata, o texto vai falar desse Deus, né, que não me deixa afundada, ou afundado nos meus erros. Então, o Salmo 130, para quem está entrando agora, é o nosso texto dessa manhã, né? É o texto que fala desse perdão, né? Dessa misericórdia, né? Dessa bondade, dessa benignidade, desse amor, dessa graça, né? Que são de Deus, né? E que Deus tem por nós. Então, vamos começar? Salmo 130, então. Dezembro chegou. E o perdão de Deus também chegou para a minha vida e para a sua vida. Portanto, vamos lá. Primeira coisa legal para falar do Salmo 130. Eu já falei isso há muito tempo em uma live já bem, né? Aliás, eu tô para contar quantas são, né? Hoje de manhã eu estava assistindo o André, que foi meu aluno no seminário, e ele faz umas lives lindíssimas, né? Todo dia pela manhã, às 7 da manhã. E ele estava falando, né, que hoje era a 50ª live, né, de devocionais. Aí eu me deu essa vontade de contar, mas aí eu fiquei estudando o texto e não fui lá olhar, né? Mas depois eu vou contar para a gente ver aí. Bom, então, o Salmo 130, ele faz parte de um bloco, tá? Que é o bloco que vai do 120 até o 134, tá? Vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Portanto, são 15 salmos, né? Contando com 120, né? Aí você tem 15 salmos. Isso eu já sabia e tal, né? Mas tem uma informação aqui na King James que eu não me lembrava, né? E aí caramba, talvez eu tenha estudado, mas não me lembrava desse detalhe. Então, aqui na King James,
vai falar sobre esses 15 salmos. E aí, não sei se aí no título da tua Bíblia está escrito assim, em cima, né? Está escrito assim, Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagem, ou Cântico de Romaria, ou, deixa eu ver como é que tá no meu, Cântico de Peregrinação, né? Cântico gradual, né? Então, o que é isso? O Salmo 120 começa uma caminhada, vamos dizer assim, de salmos, tá? Quando o pessoal subia para Jerusalém. Por isso que é cântico dos degraus, né? Cântico das subidas, cântico de romagem, cântico de romaria, cântico de peregrinação. Então, do Salmo 120 até o 134, o ambiente é esse, tá? Do pessoal que está subindo para Jerusalém. Agora, o que eu não sabia, ou não me lembro de tantas as coisas que eu estudava, que eu estudei, é que quando chega no templo, tá? Lá de Salomão, são 15 degraus até chegar no templo. Isso eu não sabia. Olha que bonito. Então, são 15 salmos, né, que retratam os 15 degraus que você vai subindo até chegar no templo Salomão. Isso a King James me informou nessa manhã, né, e eu não me lembrava. Aí ele diz assim, estes salmos, do 120 até o 134, foram feitos para as caravanas de peregrinação que iam celebrar as festas regulares em Jerusalém. Quais são as festas regulares? Páscoa, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, vamos na ordem, né? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas são as festas regulares, em que todo mundo se reúne. E aí deixa eu falar, isso passa a ser nacional, tá? Provavelmente na época do rei Josias, tá bom? O Ezequias, né? Desculpa, o Ezequias, que é o avô do Josias, se eu não me engano, né? Ou é o bisavô, ele faz lá, né, na festa da Páscoa, ele faz uma festa nacional. Mas pelo que parece, é a partir do rei Josias que essas festas, né, passam a ter esse avanço em que todo mundo que mora lá vai para Jerusalém. Todo mundo que mora longe de Jerusalém vai para Jerusalém para comemorar a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos. E é por isso que nos evangelhos, né, você tem uma multidão na morte de Jesus, assistindo o espetáculo, né, da morte de Jesus ali, né, da crucificação, na Páscoa. E é por isso também que você tem uma multidão no livro de Atos, né, vendo lá as línguas como fogo, né, o pessoal falando nas suas próprias línguas, né? Era todo mundo judeu. Todo mundo que está ali em Atos capítulo 2 veio de outros locais para Jerusalém, mas dos seus locais, da Ásia, do Ponto, da Galácia, né? Só que é tudo judeu que vem comemorar a Páscoa ali em Jerusalém. Então é por isso que tem uma multidão de várias línguas, de vários lugares, e eles começam a falar na língua daquele pessoal que está lá. E o milagre é que cada um consegue escutar as grandezas de Deus na sua própria língua, tá? Então, quando a gente vê essas multidões na Páscoa, no Pentecostes e nos tabernáculos, é por causa disso. Isso passou a ser, a partir da época do rei Josias, 603, 606 mais ou menos, né, antes de Cristo. Isso aí passa a ser nacional. Então aí tem os cânticos de peregrinação. Enquanto o pessoal está caminhando para Jerusalém, vai cantando
o Salmo 120, 121, 122, né? Até o 134. E aí o bonito, né, é que nesse encaixe, esses 15 salmos correspondem aos 15 degraus na hora que se chega no templo. Lembra do Salmo 121? Né? No Salmo 121 ele está olhando para Jerusalém, olhando para os montes. E no Salmo 122 ele chegou. Ele diz: parados estão os nossos pés nas tuas portas, ó Jerusalém. E aí dali caminha até o templo, e aí são 15 degraus até entrar no... Muito legal, né? É muito bonito. Por isso que eu digo que não foi gente inculta. Essa semana eu dei aula no seminário sobre isso, né? Sobre a inspiração. Né? E a inspiração é uma parceria, né? É uma parceria de Deus com gente que ele mesmo capacitou, né, com inteligência, com uma instrumentalidade maravilhosa para escrever coisas desse tipo, para ter essas sacadas, né? Às vezes você fica assim, poxa, a Alessandra inteligente pra caramba, sabe um monte de coisa. Eu não me acho inteligente, eu me acho estudiosa, diferente. Eu gosto de estudar. Só que às vezes eu mesma me espanto com as sacadas que eu tenho. Né? Só que aquelas sacadas que eu tenho não sou eu que tenho. Né? É a capacidade que Deus deu para eu sacar aquelas coisas ali. Né? E aí eu vou aproveitar, deixa, né, para falar do Litúrgica, né? O meu livro de poesia que às vezes eu fico lendo as poesias e eu fico, caramba, como é que eu escrevi esse negócio? Eu fui iluminada por Deus para escrever aquilo. Então, já que eu peguei, você que está assistindo, se você mora na minha região, quiser comprar para dar de presente de Natal, eu ainda tenho alguns aqui, tá? Então, dê de presente de Natal, porque o livro sobre Ruth, eu não sei se eu vou receber a tempo, tá, de fazer o lançamento ainda esse ano, em quantidade. Então, ó, fala comigo, tá? E aí não é caro não e vai ser a preço de custo, tá? Eu não ganho nada pelo que eu vendo, tá bom? Então depois fala comigo. Você da minha região, para eu poder te... Saquarema, Cabo Frio, tal. Agora, você que mora longe, aí vai incidir o preço do Sedex, deve ficar caro, tá? Então, vamos lá! Bom, então o Salmo 130, ele tem essa característica no meio desse grupo de salmos que está chegando em Jerusalém. Esse é um momento em que o salmista se volta para si mesmo, tá? Vamos tentar fazer uma caminhadinha aqui, tá bom? O Salmo 120... Eu estou no Salmo 130, mas vamos tentar caminhar um pouquinho. Vamos andar esses degraus, tá? Até o Salmo 130. O Salmo 120, ele começa dizendo, na minha angústia clamo ao Senhor. Então, essa caminhada vai começar com um clamor no meio da angústia, tá? Ele vai pedindo o livramento. No Salmo 121, ele eleva os olhos para os montes, de onde vem o socorro. Ou seja, ele ainda está nessa, né, de pedir a Deus, né, nessa caminhada, que Deus o guarde, que Deus o livre. Né? No Salmo 122, ele se alegra quando o convidaram para ir para a peregrinação, certo? Estou fazendo um en passant bem rapidinho para chegar no 130. No 123, ele continua elevando os olhos para aquele que habita lá em cima. Estou passeando aqui na Bíblia, tá? No 124, ele diz, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando nossos inimigos se levantaram contra nós, teríamos sido engolidos vivos. Então, ele está falando de quê? Desse Senhor que está o tempo todo com eles. 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que ele está vendo, que os montes de Sião estão em volta ali de Jerusalém, não é isso? Então, firmeza. 126, né?
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então é hora de se lembrar do que Deus fez e se alegrar. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então é Deus que edifica minha vida, minha casa. Tá vendo? Tem um processo. 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Aí o salmista vai se lembrar de agradecer pela sua família, que pode estar ali com ele ou pode ter ficado em casa. Ele pode estar sozinho e ter deixado a família em casa, ou essa família está do lado dele, ele está glorificando a Deus pela família. No 129, ele vai se lembrar da angústia desde a mocidade, né? E vai agradecer a Deus pela bênção. E no 130, que a gente chega agora, ele vai clamar a Deus das profundezas. Ele vai entrar em si, é um salmo muito introspectivo, em que agora ele está para dentro dele, né? E agora ele vai falar com Deus, que aguarda em Deus, né? Espera em Deus e anseia por Deus. Ele vai falar isso daí, tá? No 131 ele continua dentro dele, se você for ler depois da tua Bíblia, tá? No 132, ele pede que o Senhor se lembre das provações, ou seja, ele tá dentro dele. 130, 131, 132. Aí no 133, ele se volta para fora. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Ou seja, aí agora ele sai dele e vai para fora, né, pensando na bênção de ter gente, né, ali junto com ele. E no 134 ele fecha esse bloco dizendo que todo mundo que está ali, né, aquela união maravilhosa, seja um momento de bendizer ao Senhor, tá? Então, fiz aí um resumo do 120 até o 134. Vamos voltar, já que é aula, né? Vamos voltar então para o 130. E aí agora, olhando para o Salmo 130, eu quero que você vá junto comigo, tá? Reparando o que se repete. Eu quero fazer esse exercício com você nessa manhã, Então, quero mostrar aí, ó. Para quem estava no Facebook, eu já mostrei, agora a gente está nos dois, Facebook e YouTube. Olha que bonito é o Salmo 130, tá? Ó, verde, verde, verde significa o quê? Que a gente tem palavras da mesma família de sentido, ou seja, palavras com a mesma semântica, né? Com o mesmo sentido. Então, ó, verde, 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 tá? É o versículo 1, versículo 2. Ó, você tem um cor de abóbora aqui e você tem outro cor de abóbora aqui, tá? Que é a palavra iniquidade. Aí você tem, ó, espero, espera, aguarda, aguarda, anseia, anseia. Tudo isso é esse amarelinho aqui, tá? Esperar, aguardar e ansiar. Esses rosas, rosa, 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 rosa. Isso aqui é a palavra Senhor, tá? Que tá tudo rosinha. Esse azul e esse azul aqui, ó. Esse azul aqui, esse aqui é um pouquinho diferente, ó, esse aqui é um verde água. Esse azul e esse azul é a minha alma, tá? Esse verde água, esse e esse é perdão, misericórdia e redenção, tá? Então você tem, ó, tá vendo? Quando a gente faz isso, a gente tem uma visão do que esse salmo tá querendo falar para nós, tá? Então, por isso que eu quero incentivar você a fazer esse estudo, tá? Beba água e vambora. Então, o Salmo 130, versículo 1, começa dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Vamos ver o que você repete no 1 e no 2. Escuta, Senhor, a minha voz.
Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Lembra que eu falei do verde, verde, verde? Ó, das profundezas clamo. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, clamo, verso 1, minha voz, verso 2, minhas súplicas, verso 2. Tá vendo? Então, o versículo 1 e o versículo 2 tem que ideia principal? Alguém que está falando. É o salmista, tá? Eu clamo, escuta a minha voz, estejam alertas teus ouvidos às minhas súplicas. Então, clamo, minha voz, minhas súplicas. Mas tem outra coisa que repete? Tem. O versículo 2 diz, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos. Ora, as minhas súplicas. Escuta e estar alerta aos teus ouvidos não é a mesma coisa? São duas, né? O verbo e um conjunto de palavras que tem o mesmo sentido desse verbo. Então, preste atenção. Isso numa música faz o quê? Com que eu me lembre de que eu estou pedindo que Deus me escute. Eu clamo, minha voz, minhas súplicas. Escuta, estejam atentos os teus ouvidos, tá? De onde? Das profundezas. Como eu falei anteriormente, essas profundezas aí pode ser no sentido real ou no sentido figurado, né? Eu posso realmente estar, né, numa situação de profundeza, ou eu estou longe de Deus, ou a situação que vem influenciar pode ser essa profundeza, tá bom? Então, escuta, Senhor. Agora, eu quero que você repare na sua Bíblia uma coisa. No versículo 1, a palavra Senhor está toda em maiúsculo, tá? No versículo 2, a palavra Senhor, só o S está maiúsculo. Repare se na sua Bíblia está assim. Se está, foi traduzido direitinho, tá? Porque essa palavra Senhor toda em maiúsculo, tá? É lá o tetragrama, né? As 4 letrinhas, as 4 consoantes do hebraico, né? O Iod, Re, Vav, Re, que eu não sei se eu tenho aqui no meu... Se eu tenho aqui, acredito que não. Mas lá tá, né? As 4 letrinhas, para mostrar o quê? Que aquela expressão que tá ali é a expressão com a qual Deus falou com Moisés em Êxodo 3:14, né? É o eu sou. Não tá aqui não. Tá no meu outro bloquinho, mas você sabe o que é, né? As 4 letrinhas que eu tenho falado. Então, quando que a gente, né? As pessoas traduzem por Jeová, Javé, Ieoa, Iavé, então lá as 4 letrinhas. Agora, quando tem a palavra Senhor aqui, só com S maiúsculo, aí é a palavra Adonai, tá? Lá do hebraico. Então, e aqui tem esse jogo, pode reparar. No versículo 3, você tem esse jogo de novo. Senhor todo em maiúsculo e logo embaixo, Senhor só com S maiúsculo. No versículo 5, Senhor todo em maiúsculo. No versículo 6, Senhor só com S maiúsculo. Versículo 7, Senhor e Senhor, os dois com todo maiúsculo, tá? Então, quando esse Senhor aparece todo maiúsculo, é lá a maneira como Deus se apresentou a Moisés. Eu sou, né? Eu sou o que é sendo. Eu gosto disso, né? Esse eu sou que é o tempo inteiro, né? E o Hebreus lá vai fazer essa visão, né? Vai fazer essa leitura, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Então ele é o eu sou, né? Esse mistério do 3 em 1, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo são o mesmo Deus, só que são 3 em 1. Bom, então vamos lá. Senhor, 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 Senhor. Então eu clamo a ti, Senhor, das profundezas. Escuta, verso 2, Senhor, a minha voz. Estejam atentos, alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Eu acho muito interessante o seguinte: não importa a profundeza em que eu e você estejamos, tá? O importante é saber que no meio dessa profundeza o Senhor também está. Eu acho que esse é o grande mistério da oração, né? Eu não estou vendo Deus, né? Mas dentro de mim existe uma fé de que Deus está ali comigo. É o Salmo 139, né? Esse mesmo Deus que está nas alturas é o mesmo Deus que está no mais profundo abismo. Esse Deus que está comigo e que está contigo o tempo todo, né? Não tem como não se emocionar diante disso, né? Você já está percebendo que meu olhinho já está, né? Por quê? Não importa a profundeza em que você esteja, ou em que eu esteja. O importante é que das profundezas a gente clama ao Senhor. A gente clama a Ele. E Ele ouve. E Ele está pedindo, né? Escuta, Senhor. Estejam atentos os teus ouvidos. Então, isso é que é bonito no Salmo. Porque muita gente diz assim, mas o salmista é o quê? Esquizofrênico? Não, o salmista é gente. O salmista é gente como eu e você somos. Então, há direito, né? Pra gente ficar triste, pra gente ficar chateado, pra gente se sentir nas profundezas, né? De tantas coisas que às vezes vêm sobre nós. Claro que há. Só que o bonito é saber que naquele momento Deus está ali com a gente. E é preciso haver essa consciência de que mesmo nas profundezas eu posso clamar. Eu tenho certeza de que o Senhor está ali e eu clamo a Ele. Deu para entender isso? É isso que é bonito. Isso que é legal. Então, não importa. Eu não preciso estar todo dia alegre, né? Como tem um irmão lá da igreja, toda vez que ele me encontra, ele diz, bom dia! E aí eu sorrio e tal. Então, e muitas vezes, no meio da profundeza, vem a alegria e o sorriso sai, o olho brilha, né? Por quê? Nas profundezas ele está comigo. E é Ele mesmo que me dá força para clamar por Ele na profundeza. Fui filosófica agora, né? Pois é, mas é assim mesmo. Então, a nossa vida é isso daí. Se não fosse, não tinha graça, não é verdade? E aí, essa riqueza do Salmo só no versículo 1, tá bom? Mas vamos embora. Versículo 1 e 2. Versículo 3. Olha como é que ele está na profundeza. E aí ele começa a descortinar para a gente, de repente, que profundeza é essa na qual ele se encontra. Porque ele diz assim no verso 3. Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que prestar atenção na leitura e o texto vai abrindo para a gente, tá? No verso 3 ele diz, se tu, Senhor, né, Senhor todo maiúsculo, observares iniquidades, quem, Senhor, aí agora só o S maiúsculo, poderá escapar? Né? Outra versão diz, quem poderá subsistir? Né? Então, olha só. Ele pode estar nos dando a dica de que a profundeza dele são o momento em que ele foi tão introspectivo, ele entrou, vamos fazer um pleonasmo, né? Entrou para dentro, ele entrou tanto para dentro dele que ele viu as suas iniquidades, os seus erros. E isso pode ser a profundeza na qual ele se refere lá no versículo 1. Então, se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem é que vai subsistir?
Quem é que vai escapar? Quem é que vai ficar diante de você, Senhor? Não, ninguém, né? E aí ele diz assim, e essas iniquidades vão se repetir lá no final, tá? E olha, vai ser bonita a forma como o Salmo vai terminar. Aí quando chegar lá, eu volto no verso 3. Ele diz no verso 4, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, né? Que é lá a pregação do irmão Jorge, todo mundo tem um porém, mas aqui também tem um porém muito lindo. Por quê? Se o Senhor observar as iniquidades, os meus erros, quem é que vai escapar? Mas o verso 4 ele complementa dizendo, mas contigo está o perdão. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E na Bíblia do John Wesley, ele fala, né, esse temor, esse respeito, diz o John Wesley, junto com a vontade de estar junto, né? Então, contigo está o perdão. Não importam as tuas iniquidades, as minhas iniquidades. Se a gente clama a Ele, reconhecendo a profundeza disso, com Ele está o perdão. Porque a partir do momento que eu clamo a Ele, eu estou me arrependendo dos meus erros, das minhas profundezas, né? Das minhas iniquidades. Então ele diz, se tu, Senhor, olhar só para minhas iniquidades, arrebentou tudo. Aí, mas vem uma palavra de esperança. Mas contigo está o perdão. Para que sejas temido. Para que sejas respeitado com toda a minha vontade de me aproximar. Esse respeito faz com que eu me aproxime. É uma coisa de filho e pai, filho e mãe mesmo, né? Ontem a gente teve o culto da família, e aí a Deusane pregando, né? Ela é lá da Igreja do Jardim, e em determinado momento da pregação, se você assistiu, ela fala, pai e mãe, você é autoridade dentro de casa. Você chama atenção. Você tem que chamar atenção. Você tem que brigar, né? Não vem aqui, ela até falou a expressão, né? Não vem cantar de galo, não. Você é filho. Então você tem que chamar atenção. Você tem que brigar. E por que você faz isso, pai? Você que é pai, você que é mãe? Para mostrar que você ama. Não é isso? E aí, e você perdoa também, né? Aquele erro que o filho cometeu. Você ama, você perdoa. E esse filho se sente amado por essa bronca que tomou. Não se sente na hora, mas depois se sente. Porque vai perceber o cuidado, né? E aí ele vai te respeitar, mas com vontade de chegar perto de você. É isso que quer dizer aqui, tá? Esse temor. Contigo está o perdão para que sejas temido. Nesse sentido, tá? Esse respeito que faz com que chegue perto, que faz com que se aproxime, porque se sente amado. É isso que acontece aqui. Tá bom? Vamos lá! Verso 5, verso 6 e verso 7, deixa eu mostrar, tem algo em amarelo, tá bom? E esse algo em amarelo são 3 verbos que estão juntinhos, tá bom? Verso 5, na minha versão, aqui é do Leão, começa dizendo o seguinte, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Aguardo, aguarda. Olha que bonito. Aguardo, aguarda. E ele diz o seguinte, eu espero na sua palavra. Eu espero. Aqui embaixo, ó. Aguardo, aguarda, espero. Tá bom? Então, olha que bonito. Eu aguardo, a minha alma o aguarda e eu espero na sua palavra. Esse verbo aguardar aqui, tá? Eu estava estudando
ele está numa forma verbal chamada piel, do hebraico. Isso é uma forma intensiva do verbo hebraico. Então, eu aguardo intensamente. Eu aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, tá? E o eu espero, tá? Também está numa outra forma, que se chama refil, que é também uma forma intensiva do verbo. Então, eu aguardo o Senhor. A minha alma aguarda o Senhor. Eu espero na palavra do Senhor, naquilo que Deus vai dizer para mim, tá? E aí, eu quero dar uma paradinha aqui. Ontem eu estava escutando uma pregação do JB Carvalho, né? Numa outra live, eu até coloquei a descrição do vídeo. E aí, nessa pregação, ele falou algo que me tocou profundamente. Desse aguardar, desse esperar. Esperar aqui, o eu espero na tua palavra, é no sentido de ter esperança. Esperar tendo esperança. Até porque a palavra esperança vem do verbo esperar, tá? Ou seja, você espera algo bom. Você espera algo. Você esperar é perceber algo que já está lá na frente. E aí, se você pode, eu quero que você vá comigo no Isaías, capítulo 40, você conhece esse texto, versículo 30 e versículo 31. Isaías, capítulo 40, versículo 30 e versículo 31, em que ele diz assim: os jovens, Isaías 40, 30, se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, que é o mesmo verbo, né? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E ele falou uma coisa: é preciso esperar agindo. Esperar em movimento. Não é esperar parado. Entendeu? O esperar do Antigo Testamento, o esperar do sentido hebraico, não é ficar sentado, parado, esperando. É esperar em movimento. Ele está dizendo que os que esperam no Senhor, acontece 4 coisas para os que esperam no Senhor. Renovam as forças. Como é que eu sei que as minhas forças estão renovadas? Quando eu utilizo as minhas forças para fazer alguma coisa. Tá? Esse é o sentido lá do Salmo 130. Então, do versículo 5, e depois o versículo 7, quando ele vai dizer: espera, Israel, no Senhor. E aí, então, como é que eu renovo minhas forças? Utilizando-as. E aí eu subo com asas como águias. Se eu estou subindo, eu estou utilizando as minhas forças. Se eu estou correndo e não estou cansando, eu estou utilizando as minhas forças. Se eu estou caminhando e não estou me fatigando, eu estou utilizando as minhas forças. Os que esperam no Senhor, esperam utilizando as forças que o próprio Senhor dá. Quem espera no Senhor, espera em movimento. Espera realizando coisas na força que vai sendo renovada por Ele mesmo, tá? Então isso é muito profundo. Então vamos voltar para o Salmo 130, versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Então eu aguardo em movimento. Eu espero na sua palavra. Então eu espero na palavra de Deus, mas eu espero em movimento. E aí vem um outro verbo para complementar esse aguardo e esse espero. E o que liga
Os verbos é a expressão a minha alma. É a minha alma que aguarda o Senhor. É a minha alma que espera na sua palavra. Verso 6. A minha alma anseia pelo Senhor. Então, primeiro eu aguardo, depois eu espero e depois eu anseio. Tudo isso é movimento. Tudo isso é movimento, tá? A minha alma anseia pelo Senhor. E aí ele faz uma imagem muito legal de quem está no caminho da peregrinação, tá? Fiz outro pleonasmo, né? Porque peregrinação é caminhar. Então, quem está no caminho vai ter essa visão aqui que ele vai dizer agora, vai ter esse exemplo, porque no caminho tem esses caras aqui. Olha só. A minha alma anseia pelo Senhor, versículo 6 do Salmo 130. Mais dos que os guardas anseiam pelo romper da manhã. E ele repete, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Além disso aqui ser um refrão musical, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, é uma imagem interessante. Porque quem está caminhando, caminha de dia, né? Quem está saindo da sua região para ir para Jerusalém, para subir Jerusalém e chegar lá no templo, não caminha de noite. Caminha de dia, caminha um pouco de noite, mas, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não é isso? Caminha colocando lá a lâmpada de azeite, né, perto dos pés, para conseguir caminhar, tá? E aí vai ali, mas chega uma hora que tem que dormir. Só que os guardas não dormem. E por não dormirem, e essa ser a hora do cansaço, né? Os guardas anseiam pelo romper da manhã, para que eles possam ir para casa descansar. A noite, a treva, né? É o momento do perigo, né? É o momento ali que eu tenho que contar, né? Com essa proteção de Deus. É por isso que o Salmo 121 tá lá, né? Ele guarda a minha saída e a minha entrada. Ele me guarda de dia, não me molestará o sol, nem a lua de noite, né? Ou seja, nem o calor do dia e nem a treva da noite vai vir sobre mim como mal, né? Porque ele me guarda. Então, essa expressão do que mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã é uma expressão muito forte. Então, assim como os guardas que estão ali, né, com medo, apesar de serem guardas, né, treva, tá todo mundo dormindo e eles têm que ficar acordados, eles anseiam pelo romper da manhã, para que eles possam enxergar o que está à sua volta e para que eles possam ir para casa descansar. Então, a minha alma aguarda desse jeito o Senhor, né? Minha alma aguarda em movimento, né? Porque eu tenho que continuar agindo, mas a minha alma aguarda também apreensiva, né? Querendo que passe logo a situação a que eu estou enfrentando. Então tem essas duas formas aí. Só que, volto a dizer, na situação que eu estou enfrentando, eu estou ansiando pelo Senhor, tá? A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, tá bom? Então, eu tenho certeza que o Senhor está ali comigo, ainda que seja um momento difícil em que eu tenha que passar ali, que seja essa noite pela qual eu tenho que passar, né? Tá bom? Vamos lá! E aí o verso 7, ele diz, espere Israel no Senhor. Ó que bonito, tá vendo? Então, vamos lá. No 5,
aguardo o Senhor, minha alma o aguarda, espero na sua palavra. No 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. E no 7, agora não sou eu. Agora eu que já aprendi a esperar em movimento, eu vou dizer para quem está à minha volta: espera, Israel, no Senhor. Eu esperei em movimento. Eu aprendi que Ele está comigo no movimento do esperar. Ele renova, lembra, as minhas forças. Ele faz eu caminhar e não me cansar. Ele faz eu correr e não me cansar. Não é isso? Ele faz eu subir, ele faz eu voar como águia, né? E não me cansar. Eu aprendi. Então, agora que eu aprendi, eu posso dizer para o outro: espera, Israel, no Senhor. Olha que bonito. Por quê? Porque nele, no Senhor, há misericórdia, há hesed. Espera, você que está aí do outro lado, no Senhor. Porque no Senhor há graça, amor, bondade, benignidade, misericórdia, generosidade. No Senhor há tudo isso. Espera, você que está aí do outro lado, no Senhor. Espera nele. E aí ele diz, nele, e ele amplia, no Senhor há misericórdia, versículo 7, nele temos ampla redenção. Aí ele ampliou demais, tá? Quando ele fala que nele temos ampla redenção, eu até peguei aqui a Bíblia das palavras-chave, né? Essa Bíblia não é minha não, é do pastor Gessé emprestada. Um beijo pro pastor Gessé, irmã Leila, pastor Flávio. Ai, ai. Para todo mundo aí, para a família toda, para o Fabinho, para a Xanda, para todo mundo aí, para a Milena, para as crianças todas da família. Bom, e aí aqui ele fala dessa... Peraí que eu tô me achando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. 3, 1... É porque eu marquei 3 palavras, mas eu quero essa aqui, da redenção. Isso. Redenção. Cadê, Alessandra? Hesed. Esperar. E vamos para a palavra redenção. Achei. Vamos lá. A palavra redenção vai aparecer aí no versículo 7 e vai aparecer também o verbo no versículo 8. No hebraico é a mesma palavrinha, tá? Então deixa eu falar o 7 e o 8. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. No Senhor há hesed. Aí ele amplia. Nele temos ampla... Não é redenção, não. É ampla redenção. Verso 8. É ele quem redime Israel. Redime, redenção. Substantivo, né? Redenção, verbo redime. Redime quem? Israel. Por isso Israel espera no Senhor. Espera Israel no Senhor. Nele temos ampla redenção. Ele redime Israel de todas as suas iniquidades, de todos os seus erros. Lembra? A iniquidade está lá em cima, no versículo 3. Se tu, Senhor, observar as iniquidades, quem é que vai escapar? Quem é que vai subsistir? Mas ele termina dizendo, ai, ai, que esse Senhor redime todo mundo das suas iniquidades, tá? E o que é redimir? Aí eu quero ler para você. Verbo que significa resgatar, livrar. É usado para descrever o ato de Deus, que com poderosa mão
resgatou o povo lá do faraó, né? Lá do Egito e da escravidão em que viviam lá. O Egito era literalmente a casa da escravidão e se tornou um símbolo da escravidão e opressão da qual Israel foi libertado. Então, olha para o que te escravizava, né? O que te oprimia. É disso que Deus te redime. É disso que Deus te faz escapar. É disso que Deus te arranca. É disso que Deus te livra. É disso que Deus te separa, te tira. Tá? E aí ele diz o seguinte: depois que Israel esteve exilado na Babilônia, aí já é um outro momento, o Senhor os resgatou dos seus inimigos. Ele ansiava resgatá-lo da sua falta de fé antes de os entregar para serem julgados, porém eles não quiseram ouvir o seu chamado, que é a hora que o pessoal nem quis esse resgate, né? A gente tem isso. O Senhor também resgatou indivíduos em específico: Davi, Abraão, Jeremias e o próprio salmista, tá? Ó, ele diz assim, ele fala lá, né, da questão do resgate, do primogênito e tal. Ele diz, na raiz passiva, o termo significa ser redimido, ser resgatado. É usado para descrever uma escrava, tá? Que aí vai ser resgatada, uma pessoa condenada à destruição. E aí ele vai falando sobre isso. Então, olha que legal. Eu e você temos amplo resgate nele. Eu e você temos ampla libertação nele, né? Das nossas iniquidades, das nossas profundezas. Vamos voltar lá no versículo 1 para você ver como é bonito isso. Então, ele começou o salmo dizendo que ele está nas profundezas. No versículo 3, dá para entender que essas profundezas são as iniquidades dele. Só que ele caminha pelo salmo dizendo que ele vai esperar em movimento por esse Deus. Ele aguarda esse Deus. Ele anseia por esse Deus mais do que os guardas anseiam pela manhã, porque na noite eles estão vendo também essas coisas aí, nessas trevas, né, que vêm os assolar. E ele fecha o salmo dizendo o seguinte: é o Senhor que redime Israel, porque ele já me redimiu também, ele já tirou de mim todas as iniquidades. E eu gosto muito de falar isso, vou até marcar aqui na minha Bíblia, que eu não marquei esse todas. Quando a Bíblia fala todas, são todas. Não é uma, não são duas, não são três, não são algumas, não são muitas, são todas. Espera, Alessandra, no Senhor. Espera você aí que está me assistindo, no Senhor. É Ele, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele que redime você de todas as suas iniquidades. Então, nessa manhã, que a gente possa entender isso de uma vez por todas. Dezembro chegou, é o título dessa live. O perdão de Deus também chegou. O resgate, a redenção, a separação, o tirar a gente das profundezas e colocar a gente aqui, numa base sólida, numa base firme. Hoje pela manhã, o texto do nosso cenáculo, né, era o texto lá de Romanos capítulo 5, né, versículo 1 ao versículo 5, que é o texto que fala, né, que nós fomos justificados. Né? A justiça de Deus na cruz de Jesus, no sangue de Jesus derramado, veio sobre mim e veio sobre você. Então, a gente estava falando de Antigo Testamento, né? Mas vamos vir um pouquinho aqui no Novo.
né? Romanos capítulo 5, versículo 1, vai dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Graça, no Antigo Testamento, é Hesed. Graça no Novo Testamento é caris, né? Ou charis. Mas é também algo que eu e você não merecemos. Então, esse resgate foi feito por nós. E Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, eu fico muito tocada com esse versículo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, quando eu, Alessandra, estava lá nas profundezas, ele me viu. Ele me trouxe. Ele me redimiu. Ele me resgatou. E ele fez isso por você. Esse amor de Deus, que envia seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, por mim e por você. E aquele sangue, né? Eu gosto de fazer isso na Libras, né? Ó. Aquele sangue derramado tá aqui. E justifica a minha vida diante desse Deus. E fez com que ele me tirasse da profundeza e me trouxesse para um lugar seguro, né? Para uma base segura. Então, que nessa manhã você possa entender isso. Esse Deus que te ama profundamente. E esse Deus que te mantém até aqui, mês de dezembro, né? E esse Deus que te perdoa nessa manhã mais uma vez. Tá bom? E que te resgatou. Vamos lá, vamos dar bom dia pro pessoal. Com a Hesed de Deus, vamos embora. Ai, ai, ai. Vamos lá então, Antônio. Bom dia, Antônio. Ele tá desejando um dia abençoado pra gente. Vamos lá. Ai, ai, ai. Bom dia, Marco. Bom dia, Monique. Ó, a Monique que me deu essa caneca linda da Hesed. Monique e Rosana. Então, bom dia, Monique. Ai, ai. Bom dia, Eliseu. Bom dia, Euquias, Daniele, Israel, Jéssica. Bom dia, Tiago e Grazi. Ontem eu vi a Grazi no mercado. Um beijo. Bom dia, Rosane e Ronaldo. Bom dia para todas as crianças da família. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Júlio e Sheila. Alcilene, bom dia. Francisca Almeida, bom dia, lindona. Vamos lá. Fernanda Carvalho, bom dia. Ian, bom dia, Ian. Ai, 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 vamos lá. Rosângela Marins, bom dia, Dijane. Deusane, bom dia, lindona. Bom dia aí pro marido, pra filhota, pro filhão. Oh, Deus amado. Ian, né? Vamos lá. Francisca Almeida, bom dia, lindona. Deise, esperar e caminhar. É isso aí, Deise. É isso aí. Vamos lá. Clara Mesquita, que é a mãe da Luísa. Vamos lá. E aí, beijão aí pra família toda. Toda. Família que eu amo. Vamos lá, então. Muito bem. Sexta-feira, se Deus quiser, a gente retorna aqui. Na segunda a gente não pôde fazer live. Mas aí na sexta-feira, se Deus quiser, a gente vem. Orem por mim, orem pela minha saúde. Eu tô precisando, né? E orem porque tá vindo assim, né? Um atrás do outro. Mas Deus vai dando força, gente. Não importa a
amiga, ele tá com a gente. Ercolina, bom dia, lindona. Um beijão aí pra Paula, um beijão pra todo mundo. Fica na paz todo mundo. Beba água que tá calor pra caramba. E a gente se vê, se Deus quiser, na sexta-feira. Beijão.